Ok. Bom, vamos lá rapidinho falar sobre isso. Por que VJ Piri se tornou então um gospel DJ? Sim, VJ Piri, ou DJ Piri Line para muitos, agora também se converteu. Agora também é da igreja, ok? Então, esse vai ser um vídeo a falar do meu testemunho de vida. Então, vai ser um vídeo longo, ok? Porque eu vou falar sobre a minha conversão como DJ, ok? Então, para quem não me conhece, eu fui um DJ noturno. Por muitos, fui conhecido como DJ Piri Line e depois VJ Piri. Eu tocava em festas, shows, discotecas, bares, enfim. Eu era mesmo morcego, ok? Eu trabalhava na noite. Eu levei essa vida como DJ de carreira profissional há mais de uma década. Sempre fui versátil, mas me firmei no mercado como hip-hop DJ e já lá se foram longos 14 anos trabalhando nas noites de Angola. Eu já pisei em grandes palcos, já dividi cabine com grandes nomes do mercado, eu pisei em discotecas de renome e a marca VJ Piri, o DJ que tocava com videoclipes e com vinil, já tinha conquistado o público angolano, tornando-me assim então um dos top 5 melhores DJs de hip-hop da Praça de Angola. E eu não fiz essa introdução por ego, para demonstrar o meu orgulho ou para me vangloriar com o que eu atingi no mundo lá fora. Mas sim, para nós podermos aqui fazer um adendo do VJ Piri antes e depois de Cristo, ok? E acredito que tu vais logo me perguntar, após uma carreira de conquistas, de sucesso no mundo da música, por que então eu troquei de lado? Deixa eu dizer que, para mim, hoje, esses 14 anos de noite foram 14 anos vazios, de muitos altos e baixos, de muita carência. Eu sentia a necessidade de ser reconhecido, de ser alguém, de ser amado, de ser desejado. Havia muita incredulidade minha, havia pouca paz interior e fazia muita besteira. Eu fazia muita asneira mesmo. Mas também, eu agora consigo ver que também foi um chamamento de Deus. Nesse tempo, deixa eu te dizer que o meu Deus ainda não era Adonai, Elohim. Não, era o dinheiro. Sem o dinheiro eu não me movia. Nem sequer me interessava conversar se a conversa não envolvia dinheiro. E eu vivia uma vida de dinheiro, baseada no dinheiro, baseada na boa vida, a vida dos holofotes. Eu só queria aparecer, só queria a vida mulata, a vida de damas e vinho verde, né? E como eu desejava ser alguém e como o país também empurrava a juventude nisso, eu pensava que a vida era só aquilo. Eu que estava tudo bem, mas vendo hoje, eu vivia uma vida totalmente desorientada. E graças a Deus que nasci e cresci num lar com pai e mãe muito presentes na minha vida e mesmo assim, mesmo com boa educação, boas instruções, boas referências, bons castigos, boa porrada, eles para além disso deram mais do que o básico, roupa para vestir, comida, até faculdade paga, mas mesmo assim eu consegui me inclinar para uma vida de miséria. E deixa eu te dizer porque que eu digo vida de miséria. Miséria porque eu vivia puchilo. Eu consumia muita bebida alcoólica quando eu ia tocar. E na época, bebia mesmo muito. Atenção que não é porque beber é pecado, porque biblicamente isso está em Gálatas 5,19, que fala muito sobre atingir a bebedeira, ser beberrão. Não quer dizer que beber é pecado. Okay? Não quer dizer que beber um copinho é pecado, mas cada um tem o seu nível de embriaguez. Uns atingem só com uma pinga, outros atingem com 5 copos, outros atingem com mais ou com menos. Então aconselha-se a não beber em demasia. Mas isso fica um tema para um outro vídeo, né? Dizia eu que realmente pecava muito, mas muito mesmo. E sabia o que eu estava a fazer. Eu não sabia na plenitude as consequências
que isso daria na minha vida espiritual, mas o meu coração sabia que o que eu estava a fazer era errado. Eu bebia muito. Inclusive, eu conduzia alcoolizado. Olha a tamanha irresponsabilidade. Eu já dormi em esquinas desconhecidas, como também já dormi na própria esquina da minha rua, com o carro todo aberto, porque eu não aguentava chegar em casa com tanta bebedeira e tinha vergonha, porque os meus pais também era o horário deles de trabalhar, de acordar, não é? E eu não gostaria que eles me vissem naquele estado, né? Porque eu depois de tocar, eu voltava em casa de madrugada, 5, 6, 7, 8 da manhã, em plena segunda-feira, num horário em que o meu pai saía para trabalhar e os vizinhos também. Então eu pensava que ficar na esquina dormindo ninguém me via, mas mentira, me viam mesmo, ok? Eu também já dormi no volante, muitas vezes. E como resultado, eu tive 3 acidentes, que foram resultado de uma mistura de bebedeira, cansaço, sono e perca dos reflexos. Por acaso um deles foi de leve, mas os outros 2 foram perigo de morte. Só para tu veres, um deles eu caí numa vala, numa estação de combustível. Ok? Eu podia ter morrido. Eu podia ter matado os trabalhadores que lá estavam a trabalhar naquele horário. E ainda podia causar um incêndio na bomba. Outro acidente. Eu quase perdi a minha vida e também levava a vida da minha esposa. Mas como o nosso Deus é misericordioso, Ele me salvou, salvou a minha esposa, e eu saí, juntamente com a minha esposa, desse acidente, e também sozinho no outro, saí ileso, sem nenhum arranhão, pela glória de nosso Senhor Jesus. Porque era mesmo por ficar, vendo assim bem. Yeah. Mas voltando para cá, eu estava a dizer que eu vivi uma vida de má índole. Mas como todos nós nascemos e crescemos a ouvir que salvação é individual, a salvação só Deus dá. No juízo final, as tuas obras vão ditar, mundo, de que lado tu vais, se vais para o céu, vais para a terra, ou vais para o inferno, quero assim dizer, para o céu e para o inferno. Então eu começo a me preocupar com isso e a querer saber mais sobre essa salvação. Claro, eu quero ir para o céu. Então, aí então começa a minha jornada de conversão, ok? Após frequentar a igreja, ouvir a palavra, eu começo então a pesquisar mais sobre Cristo, o que é cristianismo, o que é ser crente, o que é ser descrente, o que é ser ímpio. E eu aprendi que, afinal, ímpio era o que eu era, descrente, ok? E ser crente ou adotar o cristianismo na minha vida seria ter um lifestyle de Cristo, não é? Então, num belo dia, eu a fazer o devocional. Atenção que naquele tempo nem eu sabia que estava fazendo um devocional. Eu me deparo com o livro de João. O livro de João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. 2,000 years later. Posso falar assim rapidinho. E que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem diz? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Okay? E esse versículo foi muito impactante para mim, porque acabou por responder à minha curiosidade sobre salvação. Okay? Porque ele diz aí, bem explícito, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E a minha questão sempre foi, que caminho eu ando a andar? Caminho de Jesus? Caminho de uma pessoa crente ou caminho de ímpio? Que vida eu ando a viver? Uma vida de ímpio ou uma vida de Cristo? Que verdades eu ando a ouvir? A verdade do ímpio, do mundo ou a verdade de Cristo? E não obstante isso, também eu encontro Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9, e diz, pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus,
A salvação não é o resultado do esforço de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pela graça de Deus é que nós fomos salvos, por meio da nossa fé e não das nossas obras. E nós sempre pensamos que precisávamos de fazer alguma coisa. Eu sempre pensei que tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer a boa obra. Não que não devamos fazer boas obras. Sim, devemos fazer boas obras, mas isso não garante a nossa salvação. E naquele momento eu estava à procura de uma palavra para então me indicar o caminho para a salvação. E aqui foi bem explícito. Quer dizer que só pela fé é que nós somos salvos. E pela graça. Graça de Deus, não pela nossa graça. Então, eu começo a me perguntar, sendo assim, o que é melhor para mim? Ser salvo ou ser ímpio? Mas deixa que eu procure mais um bocadinho sobre o que Deus diz sobre ímpios. Então, rapidamente, eu vou à busca no Google e me deparo com Salmos 37, ok? Salmos 37, 16 ao 17, ok? Eu vou ler para si, ok? Salmos 37, 16 e 17 diz: é melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Em outras versões diz: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas dos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O que isso quer dizer? Vale mais o pouco que o justo tem que a riqueza de muitos ímpios? Quer dizer, a riqueza de muitos ímpios não vale nada ao pouco que o justo tem. Então, será que eu devo correr atrás do dinheiro, da riqueza? Se isso para Deus quase não vale. O pouco do justo vale mais. E não para por aí. Eu ainda me deparo com o Provérbio 10:7 que fala também sobre os ímpios. Eu vou à busca aqui no instante. E se estiveres a acompanhar também podes ver na tua Bíblia. Provérbio 10, versículo 7. Ok? Já vi no instante. E aqui diz: os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Os maus logo serão esquecidos. Em outras versões diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Espera aí. Isso quer dizer que eu, sendo VJ Piri ímpio, vou ser esquecido. Esse nome apodrecerá. Eu não quero ser esquecido. Então, como é que eu não vou ser esquecido? Sendo justo, porque a partir do justo serei abençoado. E não para por aí. Nós ainda temos Salmos, ok? Nós ainda temos Salmos 146, versículo 9. Vamos lá buscar no instante. O que é que ele fala aí sobre os ímpios, ok? Salmos 146, versículo 9. 146, versículo 9. E ele diz: o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra, ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas ele faz com que fraquecem os planos dos maus. Em outras versões diz: o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Olha para isso. Transtorna o caminho dos ímpios. Enfraquece os planos dos maus. Ainda temos um último, que está em 1 Timóteo 9 a 11, ok? E ele diz aqui na palavra:
1 de Timóteo, não é? 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9 a 11. Ok? Lá, estamos no capítulo 1, do versículo 9 ao 11. E ele diz: é esta? Não, deixa lá ver. 9 ao 11. Ok? Ele diz que a lei não é feita para os justos, ok? Mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores dos homens, para os mentirosos, para os prejuros e para o que for contrário à fé doutrina, à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Isso é 1 Timóteo, está em 1, 9 a 11. Olha para isso. Isto aqui estou no 2 Timóteo. Eu vou nessa versão que está aqui, que é a versão de 1 de Timóteo. Deixa eu ler aqui a 1 de Timóteo 1, 9 a 7 nesta versão, ok? Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal e para os que não respeitam Deus nem a religião. São feitas também para os que matam seus pais e para os outros assassinos, ok? E para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. 11. Esse ensinamento se encontra no evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem de Deus bendito e glorioso. Quer dizer que essa lei não era para os justos, era para os ímpios que têm má vida. Então, depois de todos os versículos que eu acabei de ler, até tu ficarias com medo de se tornar um ímpio, não? Então, após essas duas comparações, estava muito claro para mim o que me aguardava se decidisse ser justo ou ser ímpio. E claro, eu escolhi ser justo. E daí começo a reconstruir o meu eu. Começo a reconstruir as minhas crenças, as objeções ou crenças limitantes, os pensamentos, os alvos, o lifestyle que eu tinha. E com isso, claro, muitos sonhos foram morrendo e poucos ressignificados, ok? Foi assim então que eu começo a reparar muito nas mensagens que as músicas passam, ok? Muitos dizem que passam amor, ok? Ok? Até muitos dizem Deus é amor, ok? Mas esse amor, que tipo de amor é? Nessa música, está a dizer que amam quem? Quem é que está a meter no pedestal? Jesus? Ou a mulher ou a moça que você conheceu? Jesus ou o homem, teu marido, teu... Quem é que está posto no pedestal? Vamos nas músicas de rap, ok? Ou mesmo capa duro. Eu tocava música rap, ou mesmo capa duro. Falava de quê? Falava de malandrice, falava de cobiças, cobiçar o que é do outro, a mulher do outro, arrastar a mulher do outro, ter várias mulheres, roubos, confusão, matar, drogas, prostituição. Sim, prostituição. Fala de quê? Fala de quem é melhor que o outro, fala que quem é o mais bonito, quem é o mais rico, quem tem mais conhecimentos, quem é que vai às festas, quem é VIP, quem tem a roupa de marca, a roupa mais cara, quem tem mais viagens, enfim. Ok? E eu comecei a ver que essas letras se alinhavam muito com o que a palavra diz sobre os ímpios, que diz sobre os 10 mandamentos, não cobiçai o que é do outro, né? E a contra isso
essas músicas, ou essas palavras, ou essas mensagens se alinhavam muito ao conceito do inimigo, que é vir matar, roubar e destruir. Então eu comecei a ver isso. Eu comecei... Para mim não batia muito certo. Então comecei a rever que eu, continuando na noite, também estava a compactuar com isso, porque eu tocava essas músicas, né? Porque atenção que eu não saí de primeira da noite. Ainda estava agarrado naquela mentira de que precisava desse trabalho para viver, para pagar as contas e para também ofertar na igreja. Mas eu vi que Deus não precisa do meu dinheiro para agir na minha ou na vida dos outros. E havia outras opções de trabalhos mais lícitos para eu ir trabalhar. Então, de forma radical, de forma drástica, não fiz mais nada a não ser sair dessa vida e fui empreender noutra área. Um negócio lícito e diurno. E graças a Jesus Cristo, ali Deus operou. Me abençoou com um bom negócio, me abençoou com um casamento lindo, me abençoou com uma esposa maravilhosa, temente a Deus, mas ainda assim, aquele vazio que eu sentia naqueles 14 anos não ficou bem preenchido, não ficou preenchido de completo. Algo em mim me puxava muito para a música, para o DJing. Então, nas minhas orações, eu pedia muita revelação do meu propósito. Pedia muita revelação do meu chamado. E aos poucos Deus foi falando sobre o meu ministério. E que o meu ministério será erguido através da música, do louvor, da adoração. E que, tal como Davi libertava os espíritos malignos de Saul, eu irei evangelizar pessoas descrentes e também libertar crentes cativos na lei. Então, foi por isso que hoje, após eu aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, me torno então o VJ Piri, o vosso Gospel DJ. E esse é o meu testemunho de vida, de conversão, de DJ. Lá do mundo ao Gospel DJ, ao DJ convertido. E esse foi então o meu testemunho. Espero que esse testemunho agregue algum valor na sua vida. Ok? Tamo juntos.